Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute fanatismo. Os Estados Unidos voltaram a conviver com manifestações de grupos de supremacia branca, discurso de ódio, ganhando força na Europa e aqui no Brasil, para além do terrorismo e do Estado Islâmico, né? A pergunta é, o fanatismo está crescendo, correto? E não há nenhum sinal de que ele esteja baixando o facho. Eu acho que ele estava sempre aí, né? Eu Bom, queria voltar a esse por assunto, favor. né? Então, quando vocês propuseram esse tema, né, eu imediatamente me lembrei de uma experiência que foi extremamente traumática para mim. Eu estava na Grécia em 2002 e, de repente, a minha amiga ficou branca no telefone, né? E aí depois ela me explicou a situação, que ela mesma tinha pertencido a esse grupo em torno do Alexandros Giotopoulos, né, que é o fundador do Novembro 17, né, e ele foi preso, né, como criminoso, responsável por inúmeros assassinatos, acho que 26 assassinatos, né, que todo esse grupo, que era um grupo de terrorismo, de ativismo fanático político, degringolou para criminalidade comum. E, evidentemente, ela e muitos outros amigos dela ficaram implicados porque encontraram, né, nos papéis dele os endereços, né? Isso, na época, assim, a gente começou a se perguntar, né, quem somos nós, né, de uma maneira muito complicada, de estarmos eu na França vivi durante um tempo numa comuna, num apartamento comum financiado por um argentino que acolhia sempre o Tonio Negri. Então era toda uma permissividade assim meio impensada, né, e não reflexiva, em função desse altruísmo leviano, né, de um altruísmo que na verdade custa muito caro, né, e que me dá um pouco a impressão que nós vivemos além dos nossos meios éticos, né, nós jovens de esquerda nos anos 70, 80. Então eu queria assim lançar isso um pouco entre vocês. Eu gostaria de pegar esse gancho para dizer que a esquerda, especialmente a esquerda europeia, hoje ela enfrenta um desafio semelhante e diferente ao mesmo tempo, porque que é justamente a situação dos refugiados ou da situação dos imigrantes na Europa. Um exemplo da complexidade dessa situação foi o atentado contra o Charlie Hebdo, que foi justamente uma reação também ao livro do Michel Houellebecq, né, o livro Submissão. E o livro Submissão, esse é um outro texto que a gente poderia ter trazido, que é ele apresenta um desafio muito grande nessa compreensão. Ele pensa um futuro relativamente próximo, em que a França é tomada democraticamente por um grupo muçulmano. E qual é o desafio? E que começa, então, a solapar os fundamentos da democracia liberal com resposta simples. Com resposta simples. Então, ele coloca assim, porque a nossa resposta, a resposta de nós, democratas, tolerantes, enfim, a respeito do islamismo na Europa tem sido corretamente a de um acolhimento da diferença, só que até que momento o acolhimento a ideologias que são, por exemplo, sexistas, e é possível. Esse é um grande desafio. Essa é uma situação bastante complexa. Mutiladora. O que é tão difícil é que as respostas democráticas são respostas sempre extremamente complexas, que precisam de inúmeras mediações e que, às vezes, são completamente incompatíveis com as propostas do outro lado. Ou seja, uma absoluta intransigência, uma absoluta não abertura, né, a essas propostas, a essas respostas muito complexas. Porque se você quer, por exemplo, é isso que você está dizendo, uma coisa assim, é meio politicamente incorreto lembrar disso, mas, por exemplo, se você vem morar no Brasil e e você quer ser acolhida, você também não tem que acolher as coisas do local em que você escolheu para viver,
Você não pode Isso. ter o melhor dos dois mundos. Então, Você- isso é fácil no entra- Brasil, né? O É. Brasil tem uma certa ingenuidade. Na Europa, na minha Europa, né, que eu vivi depois da Segunda Guerra Mundial, sequer a ideia que alguém tivesse que se adaptar era proibida. Por quê? Por causa do nazismo. O nazismo foi tão violento e tão, assim, matou milhões de judeus porque os judeus tentaram se adaptar, tentaram se assimilar. Né? Uhum. Então, a assimilação foi, assim, o grande bicho-papão, o grande tabu. E, sobretudo, o tabu é uma ideia fixa, simples. Ninguém precisa mais se adaptar a nada, nós estamos no multiculturalismo absoluto. Então, essa ingenuidade, assim, criminosa, por exemplo, né, a burca. de fingir A que nós burca- podemos conviver com tudo. Você né? vem para um país e você quer continuar usando a burca. A minha opinião é que se Quando você quer vem para o país, extrair- você tem que se adaptar. Você tem direito de extrair o clítoris das meninas. Por exemplo, isso. Né? Porque Mas é acho que assim, toca né? num ponto, isso aí, que está junto com o fanatismo, que é o irmão próximo do fanatismo, que é a segregação. Né? Vê, quando se produz qualquer fenômeno de fanatismo, a segregação é imediata. As torcidas de futebol, isso é evidente, né? Quer dizer, e acho que esse elemento que a Catherine traz, quer dizer, quando nós somos tomados numa posição fanática, o pensamento cai, o valor das regras cai, né? Tudo se justifica, né? Quer dizer, os fins justificam os meios. Justificam os meios e estamos justificados, né? Estamos justificados. Não há escrúpulo, né? Como você coloca. E por isso que os gregos nos deixam, que é o pensamento, A persuasão. a persuasão, o argumento, o contraditório, né? Que as oposições possam se dar, né? E não sabemos o que vai resultar. Né? A complexidade do que é a nossa condição humana, né? E o fanatismo aplana tudo isso. Posso retomar aí? Eu acho realmente muito importante recolocar esse ponto, né? Porque qual era a condição sine qua non do sucesso do sistema jurídico admirável dos gregos? Não era somente a instauração do sistema jurídico, mas a percepção de que tem que ter uma educação para esse sistema. Então, o primeiro sofismo, os primeiros... A polidez. A polidez, a retórica, as escolas de retórica, os sofistas que era possível ser um cidadão livre que pertencia ao sistema político apenas se você passasse pela escola dos sofistas, que eram os grandes professores do pensamento lógico, do pensamento sofisticado, do pensamento complexo, que aprende a argumentar um caso e depois o mesmo caso do outro lado, ou seja, fazer dois argumentos contrários, né, para poder passar de um para o outro, considerar dos dois lados. Então, sem essa educação, você não era digno de pertencer a esse grupo seleto, né, da democracia clássica, que é uma democracia de aristocratas, do espírito. Esse é o lugar da literatura hoje. Né? A literatura, o Oz nos diz que a literatura é o papel da literatura é nos colocar um terceiro olho na testa, quer dizer, de nos fazer ver as coisas de uma maneira Essa era mais uma completa. pergunta, qual era o papel da literatura, que estás respondendo, que ótimo. Enriquecer o imaginário, complexificar as situações. Eu diria que assim, a boa literatura é um antídoto contra os filmes de Hollywood, ou amar Hollywood também, porque tem os bons filmes de Hollywood também. Deixa eu retomar, a boa literatura, eu acho que realmente importante claro. também dizer isso, né? Porque a literatura, tem vários autores que escrevem sobre isso, Coetzee é um deles, né? O sul-africano, que
a literatura também está engrenando pela facilidade do entretenimento. Né? Claro, mas a livros- autoajuda e livros- todas essas coisas aí, eles são respostas simples para problemas complexos. E a boa literatura dá respostas complexas a Complexa, problemas né? complexos. Há livros que exatamente. fomentam o fundamentalismo Exatamente. e o sim. fanatismo. Quer Exatamente. dizer, na Pois verdade, não se construiu nenhuma grande ideologia fundamentalista e fanática no mundo contemporâneo sem alguns livros fundadores também. E a própria literatura, por exemplo, se você pegar Emblema. Jonathan Swift, É. que já denuncia, por exemplo, a Academia de Ciências da Lapúcia, em que ele descobriu os emojis. Um dos cientistas disse que todas as frases tinham que ser substituídas por uma onomatopeia ou uma sílaba. Mas o que é hoje os emojis? Esse cara era um genial, né? Claro, e a crítica, e o autor já fazia crítica a isso, o Swift já fazia crítica a isso. Então, veja a literatura contra respostas simplificadas. E o direito, então, hoje, que está invadido por facilitações, simplificações, né? Quer dizer, eu sempre pergunto para os alunos se um aluno não se opera com um médico que estudou em operação cardíaca facilitada ou simplificada ou mastigada, por que no direito ele acha que ele pode usar isso? Tá certo. Aí vira nisso que está aí. Né? Temos 2 minutos para o encerramento, cada um 30 segundos. Eu tenho uma pergunta. Por que a posição fanática nos pega tão facilmente? Porque ela se engancha, quer ela se, resolver o quê, não é? ela se engancha e todos nós temos monomanias, né? E a gente responde, né, a É um meme. determinados emojis, Mutatis memes, mutantes é um meme. Por que o meme vira um meme? Né? É uma Maurício. bengala em um mundo difícil de se viver, em um mundo em que nós temos poucas coisas para se agarrar e um imaginário rico pode ser a saída para isso. Quer dizer, basicamente assim, a gente sai através da boa literatura, a gente pode sair desse beco sem saída. E claro, a gente está falando de Shakespeare, pode ajudar bastante. Dostoiévski, Kafka, com certeza. E a gente tem vários... Musil. Claro. Também. Porque eu me perguntei isso, lendo Freud, sobre as massas, o quanto o fanatismo não nos resolve os temores bem precoces de nós como crianças. Né? Isso. Do desamparo, da escuridão, né? Do desconhecido. São respostas que acabam vindo para coisas que não foram respondidas adequadamente antes. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, Catherine. Obrigado, Mário. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista a este e outros programas. Torne-se entre aspas, fanático pelo Direito e Literatura. E, para isso, mande sugestões para outros temas, porque o tema de hoje foi magnífico. Cumprimentos a todos. Eu espero você no nosso próximo encontro. Também acessando www.direitoliteratura. É isso mesmo, facebook.com. Até mais.